esse eu, eu, debate. eu entendo perfeitamente o ponto de vista, professor, e acho que, em grande medida, ele é absolutamente coerente. Sobretudo se nós levarmos em consideração a realidade, a dinâmica social que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão tentando viver, sobreviver, e essa é uma alternativa viável. Entende? É sempre, ela vem se tornando uma alternativa viável para muitas pessoas, né? Entretanto, eu consigo vislumbrar algumas características dessa relação que, em alguma medida, inclusive nas decisões que vêm sendo proferidas e essa maré está virando, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores que alguns anos atrás, essas decisões relativas ao reconhecimento de uma relação de emprego com a Uber, elas vinham sendo muito, em sua maioria, negando. Mas os advogados, e esse também é o papel do advogado, é criar alternativas para convencer o juiz daquela tese que ele está defendendo. Né? Por isso que sem um advogado não há justiça. Né? Sim, O verdade. advogado é um criador. Né? Então, eu analisando algumas decisões, eu notei que o grande dilema para o juiz, no que diz respeito ao reconhecimento de uma relação de emprego, era justamente a subordinação. Então, todos os outros requisitos da relação de emprego, pessoalidade, onerosidade, né? A constância com que você prestava o serviço, dentro do contrato da Uber, ela se apresenta, mas a subordinação sempre foi um entrave. E hoje, alguns juízes, e eu, em alguma medida, eu comungo desse entendimento, eles pegam os próprios documentos que a Uber junta nos processos, que são o termo de uso, né, da plataforma e a política de regras, e estão se valendo desses próprios documentos para identificar o controle da Uber sobre, ou das plataformas, sobre os seus motoristas. A primeira coisa que vem à mente é o seguinte: a Uber é uma empresa de tecnologia, que é assim que ela se determina nas defesas que ela apresenta? Eu entendo que não. Por quê? Porque sem o motorista não tem Uber. O motorista é a peça fundamental da engrenagem que move a Uber. E aí eu entendo que a questão da subordinação ela começa a aparecer ali. Entendo também que a Uber está pautando, ela pauta a sua atividade em dois pilares: capilaridade e preço. Ou seja, quanto mais Ubers eu tiver numa determinada região, melhor para mim, empresa, que vou ter pessoas atuando. E eu coloco um preço abaixo do mercado e consigo atrair mais clientes para a plataforma, para utilizar a minha plataforma. O que é que isso gera? E esse tem sido o entendimento de alguns juízes e alguns desembargadores. Isso gera uma necessidade implícita de que, em razão do custo fixo que o motorista tem e dos preços cobrados pela plataforma, que são definidos pela própria plataforma, inclusive os percentuais de repasse são definidos pela própria plataforma, faz com que o motorista tenha que trabalhar por mais horas para ganhar um salário razoável depois dos descontos e depois do seu custo fixo suplantado, e ter um salário que lhe dê um mínimo de dignidade para viver. Então, em não raros processos, o histórico de viagem dos motoristas é grandioso. É um documento enorme, porque ele tem que trabalhar por muitas horas seguidas para suplantar o seu custo e ter algum lucro. Né? Então, os juízes começaram a perceber
Isso. E outros pontos que os juízes estão tirando dos próprios documentos da Uber são pontos relativos ao seguinte: é a Uber que determina os critérios de avaliação do motorista. É ela que determina o score de avaliação do motorista. Por região, tá? Então, se eu tenho na região aqui de Salvador, o score para que ele se mantenha na plataforma, e isso é condição, tá? Já há um controle aí, tem que ser de 4.6 ou 4.8. Em Lauro de Freitas, ela determina um outro score. Então ela controla, ela faz essa filtragem dos motoristas, impondo a esse motorista um comportamento, uma atitude que dê à plataforma aquilo que ela quer. Entendeu? E formas de pagamento, o motorista, por exemplo, do aplicativo, ele não pode, ele só pode se valer das formas de pagamento que a plataforma lhe permite fazer. Hoje em dia, então assim, cartão de crédito, quem operacionaliza é a própria plataforma. Eu não posso cadastrar os meus clientes para trabalhar com eles fora da plataforma. A negativa de viagem impacta na minha pontuação, e se eu baixar muito o meu histórico, eu posso ser descredenciado. E o descredenciamento, que tem previsão nos termos de uso e nas regras da própria UDA, da própria plataforma, são critérios estabelecidos pela própria plataforma sem nenhum tipo de negociação com o usuário. Então, não há um contrato de parceria. Há um contrato de adesão e você se submete. E se você não se submeter, eu, sozinha, sem nenhum tipo de contato, sem nenhum tipo, posso te descredenciar e sem apresentar nenhuma justificativa. Então, é uma coisa que, a bem da verdade, a subordinação aí, eu entendo que a partir do momento, inclusive isso está nos termos de uso, a partir do momento em que o motorista está logado na plataforma, ele entra na plataforma, ele tem que estar necessariamente à disposição, sob pena de, aumentando as recusas, não se colocando à disposição, ele ser descredenciado da plataforma. Então, assim, talvez por isso, os juízes estejam mudando um pouco o entendimento. Significa dizer que o reconhecimento de vínculo vai garantir a segurança do motorista a priori? Necessariamente não. Mas a justiça vem entendendo que as características da relação de emprego estão presentes. E os tribunais estão entendendo já dessa forma. E o TST também já está se posicionando nesse sentido. Né? Então eu acho que a gente precisa, a Justiça do Trabalho está enxergando isso sob um outro prisma. Né? Inclusive, salvo engano, o artigo 6º da CLT, salvo engano, no parágrafo 2º, ele trata especificamente da subordinação pelos meios telemáticos. Uhum. Né? Pensando no home office. Pensando no home office. Mas eu já vi decisões, inclusive do TST, utilizando esse dispositivo. Como é o nome daquele desembargador que era daqui de Salvador, que está no TST? Brandão? Ministro Cláudio Brandão. Ministro Cláudio, grande ministro, grande baiano, grande jurista, inclusive. Protecionista. Mas eu vi uma fundamentação de uma decisão dele em processo da UBA. É o seguinte, eu não sei, em outras palavras, né, deixando na linguagem simples, eu não sei por que vocês estão discutindo isso. Nós temos um dispositivo legal que prevê isso. Né? Então, aplique-se. Essa foi o teor da decisão dele. Então, eu acho que a maré está mudando. Aquele entendimento uníssono inicial está alternando.